Vamos passar pros pilotos? Bora. Agora eu vou me desafiar, vou fazer uma tiragem diferente agora, hein? Agora o bicho vai pegar. Opa! Eita! Olha. Só vamos decidir, a gente vai, começa de novo lá de baixo, ou vamos seguir agora? Acho melhor. Então fechou, então a gente vai agora... Quer dizer, se o Andrei tiver algum método diferente... Não, eu acho que tá ótimo, pode ser dessa forma. Então vamos pro Latifi, então. Nicolas Latifi. Vamos lá, eu vou fazer uma tiragem diferente agora, que eu vou tirar apenas 3 cartas, mas ela é complexa porque eu vou contar uma história com essas 3 cartas, então pode ser até um pouco mais claro. Além do nome, Andrei, algo mais que você precisa saber, tipo assim, nacionalidade, não, qual zero. equipe? Zero, se vocês vão Estado civil. Não, zero, o nome tá bom. Latifi, né? Como é que vai ser o 2021 do Latifi? Vamos jogada de narrativa, 3 cartas. Certo, saiu a carta da temperança, a carta da justiça e a carta do carro. Certo, cara. Ele tem um carro pra 2021, beleza, ok? Não, ele não tem um carro. Não, calma aí. Não, assim, eu acho que ele... Cara, como é que eu vou tirar essa merda? Como é que eu vou tentar interpretar isso pra piloto de Fórmula 1? Porque é o seguinte, essas 3 cartas elas vão se unir e elas vão me contar uma história. Então, essas são 3 símbolos, né? 3 arquétipos, que elas vão me contar como é que vai ser o ano desse cara, né? A carta da temperança, né? Ela é uma carta desse equilíbrio. Saiu 2 cartas de equilíbrio. Então acho que vai ser um 2021 muito não doido, vai ser o contrário de doido, mas também não vai ser mundo comum. Vai ser um ano muito interessante pro Latifi, em que ele vai ter que lidar com algumas questões que são até fora do cenário, do tipo assim, é ele o motor. Não, vão ter coisas fora, talvez também da equipe, que vão influenciar nas questões, e ele vai ter que ficar lidando, sabe? Então, porque saiu a carta da temperança, saiu a carta da justiça, saiu a carta do carro, né? Então a carta da temperança é esse equilíbrio, e a justiça também é equilíbrio. Só que a temperança é aquela coisa mais, sabe, equilíbrio de mãe, do tipo, veja bem, tá bem por esse caminho. A carta da justiça é aquela coisa de pai, tipo, moleque, vai se fuder, vai ser assim agora, você tem que aprender, não sei das quantas, eu vou cortar tua mesada. E a carta do carro é a carta daquela de estratégia e tal. Mas assim, o que eu tô falando assim, não é que vai acontecer com o piloto, eu acho que vai ser meio que como é que ele vai estar nesse 2021, né? Então ele é alguém que ele talvez já esteja acostumado com isso, e ele vai ter que estar lidando com questões internas e externas a todo momento. Eu não sei se alguma dificuldade com a equipe, eu não sei com a equipe dele, eu não sei se alguma dificuldade com a equipe dele, de ou bater cabeça, ou então o carro não seja o ideal, pode estar um pouco defasado, pode ter alguma questão mecânica que ele vai ter que lidar. Ele vai ter que lidar com algumas dificuldades aí em 2021, e ele vai ter que lidar com estratégia. Então eu imagino, vou até chutar aqui, que vai ter as posições qual é o nome do quadro de posições? É o grid. O grid. Cara, eu acho que ele para ele vai ser um ano de contagem de pontos. Talvez seja para não cair, mas talvez seja para ficar numa posição até interessante, assim. Então não vai ser aquela parada que vai ser muito... Ele deve ficar na meiuca, eu chuto. Não conheço ele, não sei qual posições do grid ele costuma ficar, mas eu imagino que vai ser algo nesse sentido. O próximo é o George Russell. George Russell, nome de herói de filme de ação. Vamos lá. Então... não, o cara entre o Timothy Dalton e o Pierce Brosnan, aquele cara lá, o George Sim, Russell. exato. Né? Parece o nome de algum ator que fez James Bond que você não lembra dele direito. Pô, acho que esse cara fez um James Bond, mas não viu o filme dele, alguma coisa assim. Bem, saiu a carta dos enamorados, a carta do diabo e a carta do pendurado. Eita, Jorginho! Que bonito, vambora. Bom, a carta dos enamorados significa que ele vai ter opções, mas ele vai escolher a opção mais cretina. Agora eu vou fazer um freestyle muito louco aqui, que eu não conheço esse piloto de fato, porque eu tô pensando aqui, porque os enamorados são essa questão das escolhas, das opções. Se você for olhar no seu Google Imagens, querido ouvinte, você vai ver, tipo assim, tem um anjo em cima e o anjo tá falando, filha da puta, escolhe logo. Aí do lado tem a tua namorada e do outro lado tem a tua mãe, né? E a segunda carta é a carta do diabo, né? Então tem muito dessa coisa do ego, do dinheiro. E logo depois a carta do pendurado, né? Então eu imagino que na posição do grid ele também não mude muito, mas ele talvez faça umas escolhas um pouco mais cretinas e mesquinhas durante a competição. Não sei se faz parte do critério dele, vocês que me digam. Eu achei interessante a tirada, porque é uma tirada que é esquisita, né? Como você falou, seria uma cretinice que ele poderia fazer, né? Uma cretinice é uma coisa que, assim, ok, isso poderia estar no caminho do Russell, sabe? Tipo, ok, seria interessante ver acontecendo em termos
de surpresa na Fórmula 1. Seria legal. Eu, pelo menos, gostaria, né? O Russell provavelmente não. Mas é que tá, tipo, ninguém esperava nada de 2020 e a gente teve quase que um ano de silly season. Então, dependendo, vai que, tipo, sei lá, o Bottas fica puto ou o Hamilton resolve que ele vai cuidar da equipe dele, né, da 44X e resolve que vai, anuncia que vai sair. Você vai ter piloto, como eu comentei, tipo, rasgando o contrato dos dentes pra vaga dele. Então, tipo, é muito difícil. Tipo, a questão de que você leu do Jorge é uma leitura bem. E a gente tem que lembrar que o Jorge quase ficou sem lugar esse ano, né? Pois é. Ele quase perdeu a cadeira dele. Ok, vamos pros próximos, gente? Vamos sim. Subindo aí os novos, né, na Haas. Tem 2 pilotos novos. Vamos começar pelo Mazepin. Puta, esse cara... A gente vai tirar pro Mazepin? Qual o nome? Mazepin? Qual o nome dele? Mazepin, que nem o bolo. Vai que ele vai demitir. Vai que dá ruim. Tira aí, Andrei, por favor. 3 cartas bem ruim. Mazepin, vamos lá. Eita, rapaz. Opa, gostei. Aí sim. Ai, o André tá deixando a gente sonhar, vai. Essa carta do pendurado, eremita e sacerdotisa. Opa, quer dizer que uma mulher vai foder a vida dele? Muito bom. Vamos lá, cara. O eremita ele tem uma lanterna, né? Então ele vai ser a lanterninha do campeonato. Não, Para, André, você tá fazendo a gente feliz. Não, cara, sendo bem sincero, eu vejo ele meio isolado. E acho que essas cartas de pendurado e eremita, elas combinam muito bem juntas, né, mano? O pendurado é alguém que tá imobilizado, o eremita é alguém que tá sozinho, né? E aí a sacerdotisa é alguém que tá de fora, assim. Vão ter vitórias moderadas, mas, cara, como é que eu vou interpretar essa porra pra um piloto? Sacerdotisa. Vamos lá, supletivo. Eu acho que assim, vai ser o ano que talvez ele tenha uma conquista que não seja uma conquista para fã de Fórmula 1. Talvez haja conquistas que, tipo assim, talvez um recorde pessoal, talvez algum parente, alguma pessoa que ele se importe, se dê bem em alguma questão e ele fique satisfeito com isso. Mas no geral, isso vai fazer ele ficar um pouco com alguma coisa externa. Não consigo ver o que. E tem muito de uma questão emocional mesmo. Vai estar mesmo que prendendo ele de uma maneira. Então vai ser alguém que a gente não vai ver todo o potencial dele em 2021 por causa disso. Vai ser um momento muito dele se internalizar algumas coisas e mais ou menos isso. Não sei se tem histórico, não sei se é algo novo, mas é isso. Você quer contextualizar para ele, ideia? Qual que é o problema do Mazepin? Mas o Mazepin que me dá raiva de lembrar do vídeo dele ter exposto a menina, dele ter colocado, ainda marcado a arroba dela num vídeo que claramente ele tá assediando. É esse cara que a gente tá falando, André. É esse cara, é o cara que ele assediou a menina, gravou ele assediando e ainda marcou ela no post. E publicou, não satisfeito, ele ainda publicou. E agora tá dando maior auê, porque tá uma gritaria maluca da comunidade e chegou nos patrocinadores que o que a gente tá sabendo, rumores é que ele pode ser demitido porque os patrocinadores estão fazendo pressão na Haas. Puta, então isso muda completamente, assim, muda tanto, né? Que seria conveniente mudar a porra da tiragem agora, mas ó, isolado ele já tá, é isso que eu vejo. Eu não conheço nada, então eu tava chutando algo relacionado a posição do grid dele, né? Eu não sei como é que vai ser isso, tá? Pergunto como piloto é meio genérico, né? Mas de fato essa tiragem de pendurado, ele sem poder estar fazendo muita coisa com as coisas que aconteceram. Eremita, ele isolado, talvez fora da equipe. E a sacerdotisa, sendo essa questão por causa da natureza emocional, pra mim é uma narrativa que faz sentido dentro dessa tiragem, né? Quer dizer que ele vai perder o assento por conta da merda que ele fez? Obrigado, Andrei. Cara, eu acho que Valeu. Dá pra tirar essa leitura assim. Eu vejo isso dessa maneira assim. Mas eu acho que ele talvez dê uma volta por cima, mas acho que não recuperando o que ele perdeu, mas no sentido, tipo assim, a pessoa vai parar de falar sobre, saca? Assim, sendo advogado do diabo, dá pra dizer que, por exemplo, contra tudo isso que a gente já falou,
ele ainda assim manteria a posição dele, e portanto, como reação, ficaria isolado o campeonato inteiro? Tipo assim, ele virar tipo a persona não grata do grid, sabe? Uhum. Eu acho que, assim, obviamente, né, o pessoal gostaria que eu cravasse isso, mas como eu falei, tipo assim, para mim é uma interpretação dúbia, tipo assim, o tarô ele não vai falar se você vai sair fisicamente, vai sair de uma equipe, ele não vai, tipo assim, para quem enxerga que as questões mais sutis relacionadas ao tarô, talvez possa dar essa resposta de maneira muito mais fácil que eu. Eu acho que essas duas possibilidades, elas estão igualmente postas, tipo assim, dá para ele simplesmente sair escorraçado, dá para ele simplesmente continuar, mas ficar isolado dentro da questão, vai ser aquele ano que, tipo assim, ninguém vai estar falando dele, ele vai estar na miúda e tal. A presença feminina aqui, ela é muito interessante, né? E como é carta de narrativa, tá misturado no bolo, então não sei a questão, porque internamente nós temos questões femininas, mesmo sendo masculinos, e mulheres têm questões masculinas mesmo sendo femininas. Aquela coisa meio ânima, ânimos, Jung, essas questões que você tem que dominar os seus dois lados e buscar um equilíbrio e tal. Poderia ser dessa parte, só que fica muito mais gostoso você imaginar que essa sacerdotisa, desculpa, sacerdotisa tá aqui, seja essa figura feminina botando pra fuder, né? Causando a demissão dele. Eu acho que dá pra ter sim, cara. Então, tipo assim, eu acho que é difícil cravar. Mas eu acho que se não ter demissão, vai ser isso que o JP falou, com certeza. Mas é uma tiragem fácil, sabendo agora do contexto. Então, fica muito, muito fácil. Calma aí, eu vou expandir esse eremita aqui. Eu vou sair desse podcast cravando fatos. Vamos lá. Opa, eu gosto assim. São a carta dos enamorados por eremita. Eu acho que sai. Vou cravar que sai. Sai daqui. Caraca, eu te amo, Andrei. Caralho. Se não sair, Andrei me deu motivo pra acreditar. Fittipaldi na rasa amanhã, hein? Bora pro Schumacher agora, Andrei. Schumacher. Mas ele já acordou do coma? Não, é o filho. Mick Schumacher. Cara, saiu a carta do diabo, a carta do carro e a carta do louco. Cara, isso pra mim... Ele vai dirigir que nem um louco! Ele vai dirigir que nem um louco. Igual o capeta. Vai ser o Pateta no... Pateta no trânsito, sim. Pateta no trânsito. Adorei. Cara, então, o diabo ele fala muito sobre vaidade, o carro ele fala muito sobre estratégia, mas sobre velocidade, e você tem a carta do louco, que é um pouco dessa liberdade, dessa questão nova, né, desse frescor, esse inovador, assim. Então, assim, eu acho que é uma questão interessante, porque nenhuma dessas cartas tem uma relação entre si dentro do tarô. Então, às vezes, é difícil a leitura quando elas não têm uma conversa muito clara. Mas eu acho que, sabendo um pouco dessa questão do piloto, de fato, é uma questão de que, tipo assim, ele já vem de uma família, então rola muita vaidade, ao mesmo tempo que rola muita cobrança. Mas por causa desse nome, eu acho que ele avança rápido. Desculpe a trocadilho. Não, faz sentido. Faz muito sentido com... Não, se você pensar no que o Binotto falou essa semana. O que ele falou? Foi isso, Que se o Mick Schumacher fizer uma boa temporada, em 23 ele vai pra Ferrari, né? Ele literalmente, no primeiro dia do Sainz, ele falou que você tá esquentando cadeira pro Mick Schumacher. Acho que tem sentido sim, porque aqui é grana... Grana, velocidade, mano, é isso aí, grana, velocidade, e o louco é o cara, né, tipo, é uma pessoa nova, né, com poucos vícios, né, mas vindo de um terreno muito viciado, né, tipo assim, de cartas marcadas, né. E o louco, nesse sentido, pode ser um protagonismo também? Sim, ele chegou pra meter o louco na Fórmula 1. Tá, exato, mas não necessariamente um protagonismo de grid, pode ser um protagonismo do tipo... Cara, é alguém novo e alguém que a gente tá esperando alguma coisa, vamos colocar assim. Então, tipo assim, ele poderia ficar em 15º, assim. Vai falar, caralho, e aí, como é que foi esse moleque? Porra, 15º, beleza, ele tem muito pra crescer. Então, tipo assim, as pessoas estão prestando atenção nele. Uhum. Então é fácil assumir essa coisa do tipo assim, pode dar bom, pode dar ruim. Inclusive, deixa eu expandir esse louco aqui. Então, deixa eu falar um negócio aqui. Eu antes do JP falar, eu falei que ia tirar uma adição aqui a esse louco aqui, né? O que seria mais ou menos esse louco? E deu a carta do julgamento. A carta do julgamento é a carta 20, né? Antes do mundo. A carta do julgamento, bicho, é aquele momento do filme do Deus Ex Machina, que desce... Cara, coloque aí no Google. É tipo assim, é um anjo com uma trombeta e saindo dos cadáveres do oceano. Que é tipo assim, esse é o momento do julgamento, né? Do julgamento final, né? Do tipo assim, ó, vamos passar...
todos os seus pecados no telão para o pessoal ver, porque você vai decidir se você vai pro inferno ou não. O que significa essa carta? Essa carta é a carta de você olhar para trás. E pode ser também uma carta de cobrança, aliás, né? É de olhar para trás, mas até mesmo nostálgico, sabe? Então eu acho que faz sentido o que você tá falando, né? O que é muito doido, porque é como se um louco olhando para... É realmente uma questão interessante, porque são cartas muito díspares, né? Muito distantes, quando tu para analisar, né? É um final de jornada. Então, de fato, é alguém novo, só que vindo com uma bagagem antiga, né? Tradicional, né? Eu acho que faz sentido essa narrativa. A pergunta que eu ia fazer pro Andrei é: você tá tirando Marcélia, o tarô que você tá jogando? Não. Eu tô tirando a carta de um brother meu, do Rodrigo Grola, que ela é uma carta chamada All Type. Que é uma carta formada por tipos. Ah, tá. Tudo bem. Porque os desenhos que você tá falando parece muito com os desenhos que estão no Marcélia, né? Também. Mas o tarô não costuma mudar muito. Os tarôs mais tradicionais, eles muito provavelmente têm símbolos muito parecidos, ou quando não, muda muita pouca coisa. Tanto o Marcélia quanto o Walter Mitty, não, como é o nome dele? O Rider-Waite, que também é um tarô muito popular, todos eles têm símbolos muito próximos, assim. Então o louco é o mesmo louco de sempre, segurando a rosa, na beira do penhasco, né? O diabo é aquele diabo meio bafomé, né? Meio que com perna de bode, com duas pessoas acorrentadas na frente, né? Não acaba não mudando tanto, não. Ah, tá. Obrigada. Essa era a minha segunda pergunta. Pronto. Beleza. Qual é o próximo? Eu fui procurar aqui agora pela a cara dessas cartas aí que você falou, né? All Type. É interessante porque tem isso, né? De ser feito de fonte, como você falou, né? Tipo, as palavras formam as figuras. Uhum. Tem pontos-chaves, né? Palavras-chaves, né? Isso, se for igual isso que eu tô vendo, é basicamente isso. Mas, de certa forma, ao contrário de outras cartas que você tem o fundo muito decorado e muito detalhezinho no fundo e coisa assim, esse é meio que indo pro icônico mesmo de cada carta, né? Isso. Tipo, você tem essas palavras, as letras, tal, formando os desenhos, mas exatamente para não ficar uma coisa muito poluída, só forma a parte mais icônica de cada desenho, né? Isso, exato, interessante, é bonito isso, tarô. Eu acho um projeto visual muito, muito bacana do Grola. Próximo piloto? Você canta aí? É o Antônio Giovinazzi. Italiano. Italiano, tem que falar com aquela mãozinha. Mamma mia, Giovinazzi. Giovinazzi, não pode botar ketchup na pizza. Sim, não vai botar nem queijo na pizza. Giovinazzi. Eita, rapaz, saiu aqui um vermelho de ketchup aqui na pizza dele. Alguém vai colocar ketchup na pizza desse menino aí. Eita. Cara, vamos lá, é difícil falar de quem a gente não conhece, vamos lá. Cara, 2021 vai ser bem desafiante pra esse maluco, viu? Isso é a carta da Lua, que é uma carta de transcendência, de desafio, né? A carta dos mistérios. A gente tem a Torre no meio e a gente tem a carta do Mundo. Vai rolar alguma crise com esse maluco aí. De que natureza? Como é que eu posso ler isso aqui? Talvez ele esteja numa expectativa, por exemplo, assim, vamos colocar assim, essa carta da Lua é a carta de desafio, vamos lá. Eu quero ser um piloto melhor, eu quero ser alguém, tipo assim, que vai dominar a questão mecânica, eu quero alguém que vai dominar a política interna da equipe, eu quero alguém que vai conseguir apoio, tem alguma coisa que esse cara tá esperando que não vai conseguir, não apenas não vai conseguir, vai ser desastroso, o que vai obrigar ele a voltar para 2020. Ele vai ter que voltar um pouco vai resetar. Não sei qual sentido poderia ser. Deixa eu ver essa torre aqui. Ih, rapaz, saiu. Quando eu abro sobre a torre, isso é a carta do Imperador. Então vai ter uma posição de ego e de imposição muito forte. Dele impondo alguma parada que não vai conseguir. Do tipo, ele forçando pra ver se vai e não vai. E por isso vai dar merda. Ou alguém vai falar, cara, esse maluco não vai conseguir. E vai cortar as asinhas dele e ele vai cair. É algo nesse sentido. Não sei se faz sentido com relação ao piloto. Cara, pra mim faz no sentido de que, assim, ele não é um piloto de grandes resultados. Ele tá sempre ali na meiuca, mas da meiuca pra trás, assim. Uhum. E assim, ele é um piloto que você me falasse, tem tantos caras aí talentosos, tal, não sei o que. Quem você tiraria do grid pra dar vaga pra novos que podem não ser bons, mas que pelo menos têm um potencial? Giovinazzi seria um dos nomes. Assim. Sim. É um daqueles nomes que, assim, que eu falei, que na contagem eu esqueço. Seria um desses caras. Assim. É uma leitura que eu penso o seguinte: os resultados que ele teve em 2020, se você fosse colocar na ponta do lápis, ser bem criterioso, não deveriam credenciar ele a ter um lugar entre os 20 pilotos em 2021. Porque ele foi um cara, tipo assim,
de medíocre pra invisível, sabe? Uhum. Então, assim, você falando, o que me vem à cabeça é ele ter uma temporada tão sem destaque quanto foi a de 2020, só que dessa vez isso acarretar na saída dele, entendeu? Faz sentido. Sabe? Tipo, ok, já deu. Você não fez nada, te demos outra chance, você não fez nada de novo, chega, sabe? Sim, eu acho que pode ser algo nesse sentido, sim. Eu acho que faria sentido. Kimi. Quase. É o Kimi agora, o Haku. Deixa eu ver, qual é o nome dele mesmo? Kimi. Kimi Kimi, ó, eu já tô... Vamos lá, gente. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen. Temperança, morte e carro. O carro dele vai morrer. Ele vai morrer. Vai ter a pane seca no meio da prova. O que é capaz também, né? Vai beber o álcool do carro. Que isso. Cara, eu acho que vai rolar alguma parada desse maluco de mudança mesmo. A morte representa bem isso aqui no meio de tudo. Eu chutaria alguma questão no grid. Vou cravar aqui, vai ter mudança no grid. Não sei se esse cara, enfim, ganha comumente ou se ele fica em dos últimos e tal, mas vai haver uma mudança relevante no grid. Mas assim, é interessante, né? Porque você tem a temperança, né? Que é uma carta de equilíbrio, né? Essa carta de como é que eu posso colocar? Tipo, de equilíbrio mesmo, né? De você... Ai, meu Deus do céu, que tiragem difícil pra piloto. Caralho, puta que pariu. Como é que eu interpreto? Temperança, morte, carro. Cara, eu acho que vai rolar uma mudança inesperada no meio do ano e que ele vai ter que mudar de estratégia. Pra mim é isso. Acho que o grid pode nem ser uma questão de mudança no grid, pode ser isso. Pode ser tipo assim, cara, vamos dizer que ele tá por uma posição X, só que se ele forçar o carro, ele vai se fuder, então ele vai por uma situação mais equilibrada. Não sei se esse tipo de coisa acontece, mas tipo assim, ele não vai para um cenário de disputa muito, muito acirrada. E eu acho que é mais nesse sentido. Aguardemos, caraca. Então, é porque o Kimi é um piloto que tá pra se aposentar tem uns 4 anos, né, já. Sim. Todo ano é a mesma coisa, né? Nessa vai se questão da aposentar, mudança, aí renova. Tipo assim, pra mim o Kimi Raikkonen é o único desses 20 que pode virar e falar assim, quer saber? Enchi o saco, vou embora. Sabe? E vai. Vai correr ali no gelo, sabe? Expandi essa morte aqui pra ver de que natureza essa mudança, se é o louco. Cara, você falando de aposentadoria ou de meter o louco e sair fora, não me parece muito distante, não. Do tipo, essa mudança ser de natureza de falar, cara, legal, 2021 foi meu último ano e só anunciar isso no final, sacou? Andrei, vamos agora pro Yuki Tsunoda. É o piloto novo que tá chegando na AlphaTauri. Hulk do ano da F2. Isso. Okay. Mick Schumacher foi campeão, mas o Hulk do ano foi Tsunoda. Cara, Sim, a morte, a pausa a força dramática. E o Papa. Cara, isso pra mim tem muito cara de... Assim, é que a foda que vocês já estão me dando com um pouquinho de contexto, aí eu na minha interpretação, começo a tentar fazer encaixar nisso, né? Não tem um louco aqui, então significa que talvez ele tenha... Pode ser alguém novo na Fórmula 1, mas alguém com alguma certo tipo de experiência, que ele vai ter... Isso que é interessante, você tem a carta da morte aqui na frente, né? Tipo, é como se alguma coisa mudasse pra ele em 2021, mas é um cara novato, né? Vai mudar o quê? Com relação ao quê, né? Tudo ele vai ser novo, né? Será de alguma coisa de morte? É raro, mas às vezes morte é morte mesmo. Mas vamos ver. Não sei, morte na família. Carta da força, pode ser alguma coisa dele realmente de fato posição. Já sei. Eu acho que esse cara ele não vai despontar do tipo, cara, ele vai ser o Tsubasa da Fórmula 1. Tipo, ele vai chamar atenção de alguma maneira, ele vai representar um certo frescor para dentro da Fórmula 1, de certa forma. O que entra em conflito, né? Por isso que a gente tem a carta da força aqui. E olha que interessante, a gente tem a mudança, a carta da força e a carta do Papa, né? Que é a experiência. Então, quer dizer, a carta da força está bem no meio da morte, que é a mudança, que é do Papa, que é a experiência. Então, eu acho que esse cara, é isso que tá. Não é questão positiva ou negativa, mas é tipo assim, ele vai chegar com umas coisas diferentes. E aí a galera pode ficar um pouco ressabiada, pode falar, esse método de dirigir talvez seja esquisito, esse método de encarar a Fórmula 1 talvez não faça parte do que eu imagino que seja. Mas ele vai chamar atenção de alguma maneira, sim. Deixa eu tentar expandir essa tiragem. Isso é uma carta do louco.
Cara, e tipo assim, tentei expandir a tiragem completa toda, saiu a carta do louco. É praticamente a confirmação do que eu falei. É um cara novo, que não tem muito coisa pra. Tipo, não tem muito vício e tal. E que eu acho que ele vai representar um pouco além. Como é que eu posso fazer isso? No meu ponto de vista, eu acho que ele representa algo um pouco além do que apenas o início de um piloto. Eu acho que ele pode trazer um início de mudança pra Fórmula 1. Não que tipo assim, mas tipo, Luke Skywalker da Fórmula 1, não é isso que eu tô falando, não é esse grau de importância. Mas tipo assim, ele pode trazer métodos que podem começar a ver algumas mudanças ou que estejam encaixados a novas formas de pensar a Fórmula 1, e isso vai ser relevante para uma mudança de cenário mais pra frente. Acho que isso faz sentido. Próximo. Show. Qual é o nome? Gasly. Pierre Gasly. É o Gaslight. Cara, não sei quem é esse maluco, mas ele vai ficar isolado. Só a carta da Roda da Fortuna, a carta do Diabo e a carta do Eremita. Vão haver... Cara, se ele tá com um carro bom, vai ficar com um carro ruim. Se ele tá com um carro ruim, vai ficar com um carro bom. E talvez isso faça com que ele se superestime e acabe de alguma maneira sendo isolado pelos outros. Vai rolar uma situação de isolamento em que tem a ver com vaidade ou grana. E tem a ver com uma mudança que talvez seja agora de início de ano, ou pode ser uma questão de, tipo assim, essa mudança, ela vai ser o que vai ditar o ano desse maluco. E vai ser um ano de isolamento. Eu não sei se vai ser muito... Não sei se por a questão dele vai ficar em último do grid, mas pode ser só de, sei lá, não se encaixou com os miguxos. O que o Gasly vai aprontar, gente? Isso aí. Cara, eu não pensei exatamente nele aprontando. Eu pensei nele ser vítima das circunstâncias e ter... dança das cadeiras nessas duas equipes. De novo, velho. Cara, a Roda da Fortuna parece muito se encaixar com vítima das circunstâncias. Do tipo, alguma coisa que está até além dele. Tipo, será que ele vai perder o lugar pro... O álbum? Talvez voltar lá? Pro álbum. Vamos pra Ferrari e o Sainz agora. Carlos Sainz. Sainz Penha. Vamos ver. Eita, rapaz. Saiu o Sol... a Imperatriz, não, desculpa, a Sacerdotisa e a Estrela. Cara, eu acho que o ano dele vai ser excelente. Que merda. Que isso? Gente, eu torço contra todos os pilotos que ficam em pé. Como assim fica em pé? Assim? É porque o Hamilton fez o protesto lá, ajoelhando, que nem aquele jogador de Fórmula 1. Saquei. E aí... Mas o Sainz... alguns pilotos acompanharam os dois pilotos da Ferrari agora ficam outros em pé. não. Vamos lá. Diga aí, assim. Cara, eu acho que é sucesso, ele vai se dar bem esse 2021. Vai ter algumas questões pessoais, que ele vai ser bem sucedido também, né? Acho que vai ser um bom ano pra ele. Saiu Sol, Sacerdotisa, Estrela. Ele provavelmente ele vai estar saindo um pouco mais experiente, talvez. Em que ele vai estar um pouco mais esperançoso pro futuro e tal. Acho que vai dar bom pra ele. Não tem muito o que falar, não. Cara, é estranho, porque obviamente o André já não lembra essa altura, mas tipo, é uma previsão de ser bem sucedido que casa um pouco com a previsão que ele deu pra Ferrari, lembra? Tipo, estranho, né? Que não é o que a gente tá esperando exatamente da Ferrari ou dos pilotos da Ferrari desse ano. Mas interessante. Talvez quando eu escutar o podcast, né? Se eu for escutar, eu tento fazer essa comparação, que eu não lembro que eu tirei pra Ferrari exatamente. Mas seria interessante o ouvinte fazer um exercício, né? Tipo, das similaridades da tiragem, porque o que acontece na Ferrari pode ter relação com ele, e o que acontece na Ferrari, e o que acontece com ele pode ter relação na Ferrari, né? Justo. Então... Justo. Falando então do Charles Leclerc, o piloto favorito da Júlia. Qual o nome? Charles Leclerc. O Jacques Leclerc. Beleza, vamos lá. Cara, saiu a Sacerdotisa, a Força e a Justiça. A Sacerdotisa tá saindo pra muito piloto, hein? Acho que tem piloto arrumando problema com mulher. Cara, não foge nem cheira. Eu errei o método de falar essa frase. Não fode nem sai de cima, não fede nem cheira. Exato. Eu fiz a fusão aqui. A Força fala muito sobre esse potencial de disputa, né? E a Justiça sobre essa crueza e tal. Mas como isso afeta para um piloto da Fórmula 1, para mim é meio que um mistério. Pode ser muito relacionado a
Difícil saber, cara. Talvez eles fiquem no meio do grid, por essa justiça tá aqui no meio do caminho, mas essa justiça pode ser alguma outra coisa também, dele ser afetado por alguma questão externa, ou ele ser responsável, tipo assim, ele meio que sendo fiel da balança. Eu não sei qual é a relação dele com a equipe dele, com os outros pilotos de Fórmula 1, mas não sei como interpretar isso de uma maneira bacana, porque eu não conheço nada, não sei. Mas eu acho que ele vai ter um 2021 mediano, não vai ser nem muito mais pra frente, muito mais pra mais, e mesmo assim vai ser bem disputado. Pra ele permanecer assim vai ter que ser bem disputado. E é isso. Não sei se faz sentido. Faz.